vimos que a primeira revelação espiritual veio com Moisés, fala da lei da justiça. A segunda revelação espiritual vem com Jesus, fala da lei do amor. E nós agora estamos falando vamos falar de uma terceira lei, terceira revelação, que é a revelação do mundo espiritual. Jesus veio, trouxe todos os ensinamentos, falou tudo que devia ser dito. E Jesus disse assim: antes que a terra existisse, eu já existia. Jesus, ele é considerado o governador espiritual do planeta Terra. E antes de Jesus ir à cruz, ele diz assim: eu rogarei ao Pai, ou seja, pedirei a Deus, e ele vos enviará um outro consolador, que ficará eternamente convosco e vos fará relembrar tudo o que eu vos tenho dito e muito mais. Veja o que Jesus diz, ele diz que vai pedir a Deus, que Deus vai enviar um outro consolador. Porque Jesus é um consolador? É. Jesus chega para consolar, para amar, para ensinar, para exemplificar, para dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas só ele não foi suficiente, ele sabe disso. Aí ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro consolador, que ficará eternamente convosco e vos fará relembrar tudo que eu tenho dito e muito mais. Veja bem, eternamente convosco, dá para perceber que já não é mais uma coisa material, porque a matéria ela é passageira, mas é uma coisa espiritual que ficará eternamente. E o que que a gente observa, o que é que nós temos para falar de espiritualidade, de espiritualização e do mundo dos espíritos? É que Kardec, ele não foi o criador do espiritismo, da doutrina espírita, ou dos ensinamentos dos espíritos. Kardec, ele foi um pesquisador, um professor leonês, e ele codificou, organizou. Então, com ele teve o trabalho de organizar materialmente, em livros, em escrito, em pesquisa, o que estavam trazendo os médiuns superiores, ou os médiuns dos espíritos superiores. Quando eu falo médiuns superiores, foram médiuns que tiveram a capacidade de trazer esses ensinamentos de um outro consolador. Então, a doutrina dos espíritos é entendida no meio espírita como o consolador prometido, ou como a equipe espiritual que representa os amigos de Jesus e os espíritos de luz, a legião de espíritos iluminados que vêm à Terra trazer informações para nós. Por exemplo, eu tenho aqui no livro, nas pesquisas que a gente faz, que outros espíritos iluminados tiveram aqui na Terra, falando sobre a espiritualização, nos ensinando. A exemplo de Confúcio. Confúcio, ele disse que era para fazer aos outros tudo que gostaria que nos fizesse. Ele disse a mesma coisa que Jesus disse. Só que ele falou, ensinou em suas escolas isso, e ao longo do tempo a humanidade esqueceu. Também o Buda nos seus ensinamentos, Buda falou que era necessário abolir todo o egoísmo. E mesmo assim, ao longo do tempo, os ensinamentos de Buda foram ficando esquecidos. É claro que tem os budistas, mas foram ficando esquecidos, né? Na escola de Sócrates, Sócrates falou que o saber, a pessoa ter conhecimento, o saber, a pesquisa, a busca, era capaz de gerar virtudes no ser humano. Jesus também disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas ficou também esquecido. Portanto, a gente vai andando para a gente entender em que momento. Então, após Jesus, quase 2000 anos, vem a doutrina dos espíritos. Nós vamos adentrar justamente nos ensinamentos dessa doutrina para que a gente possa entender como funciona o mundo espiritual. É a terceira revelação que tira um véu e mostra para a gente que a vida não se encerra com a morte, que o espírito existe, a reencarnação também existe,
E a reencarnação não foi invenção de Kardec, nem é criação da doutrina espírita. A reencarnação, muitas e muitas filosofias, religiões, muitas doutrinas falam da reencarnação. O que Kardec fez foi apenas codificar, certificar de que a reencarnação existe.